Bom dia. Bom dia. Ai, uma preguiça hoje, né? Bom dia. Bom dia. Espera só mais um pouquinho e aí a gente começa, tá bom? Bom dia, Ju. Bom dia. Vou aumentar aqui. Gente, eu vou começar. O que eu pensei para hoje? Eu quero dar o gabarito para vocês das questões do livro, né? Que eu pedi para vocês fazerem. Eu já deixei lá na plataforma a nossa aula de hoje, falando do conteúdo de prova, e tem lá um questionário, né, em cima do vídeo. E eu quero também deixar esse gabarito com vocês, tá? Que aí na hora, quando vocês forem fazer e tal, você já tem aí a sua resposta, beleza? Eu acho que vai ser uma boa base para a prova de vocês. O vídeo está extenso, mas como eu falei lá, assim, não é de dificuldade, sabe? Quem conseguiu dar uma olhada, vem falando de coro, na parte sonora. A gente trabalhar ali a questão do coro, então tem uma rápida passagem de como era o coro, né? Essas vozes juntas, uníssonas, na Idade Média e agora na Renascença, que é o nosso plano de fundo para estudo, e vem falando de teatro na Renascença. Então, assim, a propriedade, mas assim, o espaço cênico mesmo, né? A construção teatro, né? Então, a gente vai ver ali no decorrer da aula, né? O teatro tibetano, que deu essa origem, o espaço teatro, como a gente tem hoje, não acontece na Grécia, começa na Renascença, né? Então, a coisa do teatro de arena, teatro elizabetano e qualquer outra forma de construção de teatro, né? É originário da Renascença. E algumas outras, assim, alguns outros vídeos que vão estar ilustrando essa aula que está lá já postada. Teve uma situação, e aí, assim, já falo logo, eu coloquei um vídeo que, na parte do coro, vem falando de um grupo chamado Pentatonix, acho que é assim, Pentatonix se fala, que vem falando da capela. E eu botei para a gente assistir, igual como, né, normalmente eu faço com vocês aqui, e na hora de botar no YouTube, o vídeo foi bloqueado por causa de direitos autorais e tudo mais. Aí eu deletei o vídeo, editei. Então, na hora eu botei assim, agora vocês vão ver, é um grupo super legal e tal, não sei o que lá. Aí daqui a pouco, tá eu de novo. Ai, não é lindo, não é maravilhoso? Assim, eu tive que cortar a parte do vídeo, tá? Então, você pensa, né? Aí, o que eu fiz? No corpo lá na plataforma, tem lá todos os links dos vídeos que a gente visualizou na aula, inclusive esse que foi cortado, tá? Eu deixei ele aberto aqui, porque se a gente tiver um tempinho, eu coloco só esse grupinho cantando a capela, porque, assim, eu acho que é um dos pontos mais bonitos da aula, esse vídeo, tá? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Página 196. Eu vou colocar o nosso livro aqui. E falando do trabalho, somente, eu acho, se eu não me engano, 2 alunos só do terceiro ano que não entregou, tá? Todo mundo que entregou ficou com a sua nota máxima,
Beleza? Então, a ideia era você ter entregue. Não estou vendo. Vocês conseguem ver aí? Sim. Dá para ver a tela? Aham. Sim. É porque para mim não aparece. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não consigo vê-los e nem a tela, mas enfim. Vamos lá, mas dá para ver a apostila? Sim ou não? Sim. Sim, então olha só. O primeiro que eu pedi para vocês fazerem era para achar o ponto de fuga. Identifique nas imagens a seguir os elementos que você elencou na B, que no caso seria o ponto de fuga e a parte de sombreamento, linhas e tal, que tem a ver com a T1 de vocês. Então, aqui em azulzinho, tá o gabarito, dá uma arriscada aí no seu livro, por favor, para deixar registrado, porque em algum momento eu posso pedir alguma figura e para você botar justamente esses pontos. Então, você já tem uma resposta aí, uma base de estudos. Então, dá uma copiada, por favor, para a gente passar para as outras questões. Ok? Posso continuar? Aham. Pode. Tá lá, vamos continuando. A próxima, eu pedi para fazerem a número 16, 15, 16, 17 e 18. Então, a 15. Em que consiste o canto polifônico e por que somente no Renascimento esse estilo de técnica tornou-se mais difundível e acessível? Então, está aí todo a resposta, mas se você quiser bem resumido, utiliza-se técnica de polifonia, é o conjunto sonoro de 2 ou mais sons simultâneos, tá? Isso é polifonia, conjunto sonoro de 2 ou mais sons simultâneos. Mas, se for justaposição de melodias distintas e tal, isso é bem, né, bem grande. Esse é o conceito. Aí vem falando que foi aperfeiçoado na Renascença. E depois de isso é legal, né? E esse canto foi aperfeiçoado, né, após a invenção da prensa, o que permitiu o alcance maior da música impressa em partituras e notação padronizada, que mais pessoas podiam estudar e compreender. Ok? Essa é uma boa resposta para o número 15. Número 16. Os teatros no período de Shakespeare, conhecido como elisabetanos, possuem 3 andares, formado por espécies de sacada e um palco que avança na direção do público. Esse tipo de teatro permite a realização de cenas simultâneas nos diferentes níveis do palco, o que faz com que o público tenha que olhar para os pontos diversos dentro do teatro. Eu tem uma ilustração muito legal no vídeo de hoje, mostrando esse palco, tá? E quem já viu Shakespeare apaixonado, ele só usa esse palco. Porque podemos dizer que essas mudanças no espaço cênico contribuíram para envolver o espectador no que estava sendo apresentado. E aí aqui tem uma boa resposta. O espectador se envolvia com as cenas porque estava fisicamente mais próximo delas. No caso, o palco que avançava na direção da plateia, e porque podia escolher o que observar, quando as cenas eram representadas simultaneamente. Então, havia um aconchego aí. Ok? Posso passar? Pode. Vamos lá. Página não, né? Número 17. A questão do Enem, ser ou não ser, a questão morrer, dormir, dormir, morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar, aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sonho da morte
quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar e a essa reflexão, o que é a desventura, uma vida tão longa. Letra A. Esse solóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, o que enfatiza a tensão entre consciência de si e angústia humana. Número 17, letra A. 18 foi também uma outra questão do Enem, que vem falando que é a letra C, ciência e arte, acompanhando a interação da burguesia renascentista, de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica. Os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento e o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Tá? Então, é a ciência e a arte muito forte, muito desenvolvida no período da Renascença. Letra B. E, por último, número 20. Considerando o desenvolvimento da linguagem e da expressão dos gêneros da música, assinale o correto. O correto aí é a número 1 e a número 4, daria um total de 5. O baixo contínuo, a ópera e o temperamento surgiram durante o período barroco, e o temperamento, a polifonia e o madrigal surgiram durante o período clássico. Tá? Essas são algumas questões que têm a ver com a parte sonora e corporal do nosso livro. Ok? Então, o gabarito do livro é esse, tá? Como eu falei lá na plataforma, deixa eu ver aqui. Como eu falei lá na plataforma, tá o questionário que a gente vai pegar, então, o gabarito agora, tá bom? Para você poder estudar e já ter as suas respostas aí. Ok? Então, vamos lá. Essa folhinha que está lá. E ele está disponibilizado em Word, tá bom? Eu não coloquei naquele esquema do questionário, porque ia demorar muito. E foi muito puxado esse final de semana, assim, só com aula, tendo que gravar aula, enfim. Por isso está lá no arquivo no Word. Você pode imprimir se quiser, tá? Ou então já estudar pela tela mesmo. Então, a número 1 vem falando sobre a música, tanto na Renascença como na Idade Média, tá? Aí vem falar exatamente o que estava lá no livro, o que é, depois de todo esse texto, o que é a polifonia e em que período histórico ela começa a ser praticada na Europa. Então, o número 1, letra D, 2 ou mais linhas melódicas tecidas conjuntamente, que foi o que eu marquei lá na sua... E o período foi o final da Idade Média, ou o início da Renascença, tá? Então, número 1, letra D. A 2. Na Idade Média, a humanidade voltou-se para Deus, utilizando toda a manifestação artística para louvá-lo. No Renascimento, o homem se descobriu como centro e medida de todas as coisas. Esse movimento intelectual do Renascimento chama-se, e aí isso já é uma questão de história, humanismo. Letra D, humanismo. Número 2, humanismo. Vamos lá. A ênfase no desenvolvimento das potencialidades humanas que norteou o pensamento renascentista é bem perceptível em uma nova perspectiva adotada na música. Os compositores desse período passaram a pensar a música vocal baseada em uma formação até então inédita, que fixava um formato cuja intenção era o aproveitamento máximo das potencialidades da voz humana. Que formação é essa? Se a gente está vendo coral, só pode ser letra A, coral. Essa foi uma formação, começada lá na Renascença. No coral, na verdade, assim, explorado mais na Renascença. No coral, as vozes eram divididas segundo a sua tessitura.
Isso é, conforme a extensão de cada voz, que cada voz consegue alcançar, tanto em direção às notas mais graves, como em direção às mais agudas. Tendo em vista que há uma determinada quantidade de notas que cada cantor é capaz de emitir. A divisão das vozes era pensada do grave para o agudo e respeitava as diferenças naturais entre a voz masculina e a voz feminina. Assim, as vozes eram divididas em... E aí tem um gráficozinho para você colocar baixo tenor, contralto, soprano e marcar, então, a opção correta, tá? Então, vamos lá. Masculino, fala aí para mim, o que vocês acham que é? Essa é muito fácil. Só, olha, Baixo. tem baixo, tenor, contralto, soprano. Baixo. Pode ser baixo e também pode ser o tenor. Tenor. E feminino, então, a gente tem Contralto. Soprando. Sempre, tá? E uma vez eu, na minha ingênua ignorância, eu falei, eu sei cantar baixo. Aí, não, tenor, baixo, perdão. Aí a minha irmã, Flávia, impossível, sabe? Você não consegue. Eu, não, eu consigo. Enfim, baixo não era baixo, né? Assim, baixinho. Enfim. A era da luz chegou. Vamos lá. A opção que a gente pode marcar aqui, então, é a letra B. É o que corresponde ali a uma opção correta. Beleza? Número 5. Leia as opções abaixo e marque verdadeiro, F para falso e ver como verdadeiro. Sobre o canto litúrgico medieval, tá? Era cantado nas celebrações em missa na língua vernácula, ou seja, em latim. Vamos lá. Língua vernácula é a língua local. Teve algum lugar na história, no mundo, que o latim foi falado? Sim ou não? Teve ou não? Aqui foi falado sim. Não, falaram normalmente. Era uma língua local. Todo mundo falava latim. Não. Não. As missas eram celebradas em latim, os monges estudavam latim, mas as pessoas não falavam latim, né? Era como se fosse uma coisa culta, né? Só para o clérigo. Então, essa música, esse coral aqui, não, essa missa era celebrada não na língua do povo, tá? E essa foi uma das questões que Lutero brigou, né? A missa, a liturgia, a celebração da palavra teria que ser feita na linguagem local, né? Foi uma das teses daquelas 95, foi um dos pontos daquela tese. A polifonia medieval frequentemente resultava em sons um tanto desconfortáveis para o ouvido. Você vai perceber, e tem um videozinho lá falando sobre isso. Como não havia a questão de você poder cantar junto, você não conseguia ler, havia uma coisa destoante, assim, né? Então ficava meio confuso. Então, essa questão é verdadeira. O Papa João 22 chegou a banir a polifonia na liturgia de todas as igrejas. Você vai ver também que isso é verdadeiro. E ele até falou que isso era um som do diabo, né? Porque tem lá o espaço das notas e tal, e tem uma coisa macabra, assim. Tem um videozinho mostrando o porquê que esse Papa meio que deu uma sugestão de não usar mais nas liturgias. E a polifonia era ainda onerosa. Verdadeiro também, tá? Porque não havia prensa. Então, só os monges podiam copiar a notação musical, as escalas e tal. E isso saía caro, né? Para tanta gente. Poli, né? Mais de uma pessoa. O que encarecia as cópias era o valor das impressões medievais. Não havia prensa ainda, né? Isso só foi inventado bem depois, já na Renascença, né? Essa é falsa. Então, a gente tem aí falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro é falso. Com isso, a opção correta é a letra, essa é a número 5, é a letra B. Os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros.
ok? Tem uma parte no livro de vocês, que está no livro de vocês, que fala que o coro, quando bem ensaiado, tá bem claro, assim, bem ensaiado, é harmonioso, né? A melodia e tudo mais. Então, o equilíbrio sonoro acontece no casamento da harmonia com a melodia. E se você, mesmo que você não tenha lido o texto, não tenha visto a aula, se você vê as opções, você já sai matando, né? Por quê? Não existe paz e amor, paz com amor, melodia e compasso, enfim. Tem umas respostazinhas aqui que são bem absurdas. Que nome se dá à apresentação de um conjunto de vozes com tessituras distintas e sem ajuda de instrumentos? Capela. A capela. Pentatonix é o grupo que eu vou botar de exemplo para vocês verem, tá? Que foi o vídeo que foi cortado do meu vídeo, por questões de direitos autorais. Policorais não existe. Performance não é o caso. Então, é a capela. Essa é fácil e fácil. 8º. E aí, sobre o teatro medieval, marque a opção incorreta. Então, vamos logo na opção incorreta, que é a letra D. O ideal humanista passa a se interessar por tudo que o homem faz de grandioso e glorioso. O teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo. A questão, isso está certo, né? Sobre o ideal humanista, sobre o teocentrismo, só que isso aconteceu na Renascença e não na Idade Medieval, tá? Então, sobre o teatro medieval, essa opção, a letra D, está errada. Agora, se fosse alguma coisa falando do teatro medieval, essa opção estaria certa, tá? Então, repetindo, hein? Teatro medieval, a questão do humanismo, teocentrismo e tudo mais, estaria errado. Se eu falasse da Renascença, isso aqui estaria certo. Ok? E aí, como eu falei, na aula de vocês vai ter exemplos de alguns teatros. Então, assim, teatro no meio do povo, com o povo rodeado, muito da idade da Renascença. A mesma coisa na figura 2. Renascença não, perdão, medieval. Já esse teatro tibetano, que tem 3 andares, né? O palco pode acontecer tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? E você pode se chegar ao público, né? É nesse formato. E o teatro de arena, que é o anfiteatro, né? Que começou lá na Grécia, mas é chamado de teatro de arena na Renascença, que é aquele do meio círculo. Aí eu pergunto aqui em cima qual era o teatro elisabetano, né? Observe as figuras abaixo e marque a opção correta. A figura número 3 é um teatro elisabetano, tá? Essa é a opção. As outras duas, as duas primeiras, medieval, elisabetano e anfiteatro, é Renascença. E 10 e última. Tem esse textão que apresenta o espírito da época que a Ana marcava. Acontece. Isso aqui é igual. Eu peguei essa 10ª questão, pode ver que está igualzinho do livro de vocês. E é a letra C. Letra C? Não. Cultura e comércio? Não, é a letra B, ó. Ciência e arte. Eu até errei. Eu copiei do livro de vocês que eu queria fechar 10 questões, eu já não queria mais pensar, e aí eu copiei do livro de vocês. Ok? Então, ficou aí o gabarito 1D, 2D, 3A, 4B, 5B, 6A, 7C, 8D, 9C e 10B. Na aula de hoje, eu vou deixar lá, então, esse gabarito, tá? Essa sequência das respostas. Tá bom? Então, para encerrar, vou colocar... Só que assim, eu vou parar a gravação, só para vocês verem quem são os pentatonics. Pentatonics, eu ainda não Flávia, sei. eu escutava muito eles. Eu escutava muito. Ai, que bom. Eles são muito... Aí eu falei assim, eu até falei assim, é muito difícil de acreditar que não tem instrumento.
ali, né? De tão perfeito que é eles cantando. Também já ouvi. Eles cantando. Então, assim, eu vou só botar uma palhinha. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Vou só colocar uma palhinha de uma das músicas, né? De performance deles. Ai, meu Deus. Peraí. E... Ai. Não vou botar porque não tem mais aqui. Estranho. Deixa eu ver. Não, gente, não tá. Enfim, procurem no... Eu queria colocar, mas fechou aqui. Não vai dar tempo e já está acabando o nosso também. Procurem lá, vocês vão curtir, tá? Pelo menos eu deixei o link lá na plataforma para vocês verem. Beleza? Então é isso. Tá, eu acho que está fácil, mas requer só uma boa leitura e interpretação de texto. E atenção a alguns detalhes. Os dois amigos que não entregaram, né? O que eu combinei com a coordenação? No final da tarde, eu tenho que mandar as notas da T1 para a coordenação, tá? Quem me entregou, outros alunos que enviaram fora do prazo, eu dei a metade da T1, eu dei 1,5, tá? Então, quem não entregou a T1, seja lá por que motivo for, que faltou luz, foi para casa da avó, dormiu, enfim, né? E não quiser perder uma nota, né? Ainda tem essa chance, estou avisando, até hoje eu recebo, mas vai estar valendo a metade da nota, tá? É um exercício muito simples, a T1 está muito fácil para se jogar fora, tá? Mas aí é com cada um, tá joia? Então, uma boa semana para todo mundo. Qualquer dúvida é só me procurar, me acionar. Tá bom, pode deixar. Vai se falando, beleza? Tchau, boa semana. Beijo. Tchau. Tchau, Camila. Tchau, beijo.